Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O importante é ter fé, e fé católica, né? Quando nós cremos, nós estamos crendo no que foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Os apóstolos fazem parte da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo, mas não existe a igreja sem os apóstolos. E o que está em jogo, nos nossos tempos é a fé católica. Quem crê em Jesus Cristo deve crer em tudo que ele revelou. Por isso a palavra católico significa conforme o todo. Eu não posso crer em Jesus Cristo do meu jeito. Não. Só do meu jeito não vai dar certo, porque ele deixou uma igreja e ele incumbiu essa igreja de transmitir a fé e de conservar a fé até a sua volta gloriosa. Então, meus irmãos, se a gente vai perdendo a fé, o mundo inteiro vai perdendo a ordem. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Está vendo? A igreja de Sardes recebe esta advertência, censura do Senhor, porque Jesus está dizendo que é um período histórico onde que os batizados estão com a fé morta, porque não vivem a fé. Não vivem a fé, sobretudo, na vida de oração e na caridade com o próximo. Se a fé não tem obras, diz São Tiago, ela é morta em si mesma. E continua o livro do Apocalipse. Ser vigilante, consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Versículo 3. Lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina. Observe-a e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás que horas te surpreenderei. Todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Andarão comigo vestidas de branco, porque o merecem. O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um tempo onde apenas alguns vão conservar a verdadeira fé católica. E a gente percebe isso no dia a dia. A gente percebe isso no maior país católico do mundo, né? O Brasil, no censo, tem o maior número de católicos, né? São aí mais de 70% da população. Mas a prática da fé católica existe no nosso meio? As pessoas têm vida de oração? Hoje a gente recorda os primeiros mártires do Brasil, não é? André Soveral, Ambrósio Francisco, Mateus Moreira e tantos outros mártires que o Papa São João Paulo II, em 1988, beatificou e em 2017 o Papa Francisco canonizou. Foram martirizados por calvinistas holandeses e índios mercenários no Rio Grande do Norte em 1645. Morreram pela fé católica, morreram pela fé dos apóstolos. Um deles, Mateus Moreira, quando teve o coração arrancado pelas costas, bradou: Bendito seja o Santíssimo Sacramento do altar. Salve,
viva o Santíssimo Sacramento do altar. O Brasil é terra de Santa Cruz e nasceu no coração de Deus para ser um território eucarístico. A heresia é crime. A heresia é crime. Porque São Paulo está dizendo, na primeira leitura da missa de hoje, Gálatas 1,6, se nós, um anjo baixado do céu, ou qualquer um vier a vós, ensinando um evangelho diferente do que recebestes dos apóstolos, seja ele excomungado. Isso mesmo, se a fé é adulterada, a Igreja Católica perde a sua força de educação e de formação na sociedade e a sociedade se torna anticristã, entendeu? Por isso que a quinta igreja do Apocalipse, Sardes significa aquela que não se mexe, ou seja, é uma fé que não se propaga. E aí vem todas as aparições de Nossa Senhora nesse período, de 1500 até os dias de hoje. Vamos recordar aqui algumas mensagens de Nossa Senhora reconhecidas pela Igreja e outras também em andamento acompanhadas pela Igreja. 1594, Nossa Senhora do Bom Sucesso, Quito, Equador. Nossa Senhora diz assim: no fim do século XIX, grande parte do século XX, surgirão várias heresias. A luz preciosa da fé se apagará nas almas, devido a uma corrupção moral quase que total. A fé se apaga, o comportamento, a vida do ser humano se torna cada vez mais depravada. E se você coloca a pessoa sem fé numa vida corrupta e coloca ela para discernir entre o bem e o mal, ela vai querer, sim, condenar o bem e dizer que o mal é bom. Inverte-se os valores. Nossa Senhora das Graças, 1830, em Paris, ela deixou esta advertência para nós. O mundo estará às avessas, de cabeça para baixo, inversão de valores total. É o que nós estamos acompanhando. Em 1846, em La Salette, a Virgem disse, escutem Nossa Senhora, no ano de 1864, Lúcifer e uma grande parte dos demônios serão soltos do inferno e acabarão pouco a pouco com a fé, mesmo das pessoas dedicadas a Deus. Muitas instituições religiosas perderão a fé, levando assim muitas almas à perdição. Está vendo o que é apostasia? Apostasia começa com a heresia. Você nega elementos da fé, a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, o sacerdócio católico, não é? Os sacramentos, o purgatório, a liturgia, a exegese bíblica interpretada à luz da tradição e do magistério da Igreja, vai negando, solapando heresias, protestantismo. O protestantismo dá a luz ao iluminismo maçônico anticristão, que vai levar à corrupção geral das massas. É o que a gente está vendo, através do sistema bancário e dos meios de comunicação e das grandes corporações, das grandes empresas que está ligada a eles. O Apocalipse chama esse sistema de sinagoga de Satanás, porque tem famílias pseudo-judaicas controlando tudo isso, né? E de um tempo para cá, eles não deixam que os países, as democracias, elejam candidatos nacionalistas. Eles não deixam. Então, eles vão achando laranjas, né, revolucionários em cada país, financiando, e através de uma revolução também tecnocrática que ninguém consegue mensurar, porque tem hackers por trás, vai derrubando a soberania das nações. Isso acontece desde os Estados Unidos até um simples país da África. Será que chegou a vez do Brasil? A fé católica precisa ser vivida e exercida
desde o mais alto vértice da igreja até as pessoas mais simples na educação das crianças, porque se a fé está em jogo, tudo mais está em jogo. Meus queridos irmãos, acreditem nas palavras de Nossa Senhora, acreditem aqui no Apocalipse. Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. É uma fé morta. Se a fé não tem obras, ela é morta em si mesma. E qual que é a obra primeira da fé? A fé em ato, a vida interior, a vida de oração, onde procede também a caridade com o próximo. A Virgem disse em Fátima: a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Espalhará os seus erros pelo mundo, não é? Se vocês ainda não sabem, né, quem inoculou a revolução na Rússia foi a família Rothschild. Eles inocularam a revolução bolchevique. Primeiro, martirizaram, destruíram, né, a família Romanov. Foi uma verdadeira chacina. Eles já tinham prometido vingança aos Romanov, porque foi a única dinastia europeia que não se rendeu à Revolução Iluminista do século XVII e XVIII. Dito e feito, passado 200 anos, chegaram em Moscou e fizeram tudo aquilo. Hoje, esta guerra na Ucrânia nada mais é do que a guerra dos globalistas contra a resistência russa. Sempre foi assim, não é? Mas quem criou esse sistema também comunista na Rússia foram eles. Eles estão por trás de tudo isso, né? E o Apocalipse denuncia. O Apocalipse denuncia. Ele diz claramente, não é? Eu conheço a tua angústia, a tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9. Nada temas ante o que há de sofrer, porque estes dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pô-los à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. O Apocalipse nos mostra esta perseguição sistemática. E Nossa Senhora vem dizendo para nós. Em Grabandal, Nossa Senhora disse a Conchita: haverá um grande cisma na igreja. O comunismo voltará e se espalhará pelo mundo inteiro. Quando um Papa fizer uma inédita viagem a Moscou, terá dificuldades de retornar ao Vaticano. A confusão começará pela Europa e se estenderá pelo mundo inteiro. Palavras tão proféticas que vai delineando o dia a dia. Nós vamos vendo. E o que está em jogo é a fé católica. Em Akita, 1973, a Virgem disse: rezem muito o terço, só eu poderei salvá-los das calamidades que se aproximam. Os que põem a sua confiança em mim serão salvos. Os 2 remédios, o coração imaculado de Maria e o Santíssimo Sacratíssimo Rosário. Em 1981, Nossa Senhora disse em Medjugorje: não esperem pelo sinal anunciado, porque poderá ser tarde demais. Convertam-se e aprofundem-se na fé. Está vendo? As mensagens de Nossa Senhora falando da fé católica. Convertam-se, aprofundem-se na fé. Falava nas missas do final de semana, né? Quem não tem tempo para rezar, quem não tem tempo para estudar a fé católica, para adorar o Santíssimo Sacramento, precisa mudar de religião. Porque a fé católica, ela é exigente. Os apóstolos, os próprios apóstolos, instituíram 7 diáconos para que eles pudessem ter vida interior, dedicar-se à fé, para levar as pessoas à conversão. Os santos padres viviam debruçados nas Sagradas Escrituras. Da onde que veio
os escritos de Santo Agostinho, de Santo Ambrósio, São Gregório Magno, São João Crisóstomo, eram homens de contemplação, né? Da onde veio tanta mística da vida de Santa Clara de Assis, Santa Teresa d'Ávila, Santa Hildegarda de Bingen. Essas pessoas dedicavam tempo à contemplação, à fé católica. E Nossa Senhora está dizendo isso em Medjugorje. Vou retomar. Convertam-se e aprofundem-se na fé. São muitos os cristãos que não são mais fiéis, porque não rezam. Não tem outra coisa a pedir senão a conversão, meus filhinhos. E meu desejo é este: convertam-se, abandone tudo mais. Tudo vem com a conversão. Nossa Senhora está dizendo para apressar a conversão. Por quê, padre? Deixa eu explicar. Sabe por quê? Porque se o mundo entrar em guerra, não vai ter como celebrar muitas missas, principalmente na Europa. Ela está falando aqui uma língua eslava, principalmente para o leste europeu, para esse povo que são todos do coração dela, são irmãos, mas que estão vivendo como inimigos. Não vai dar muito tempo. As coisas vão acontecer uma atrás da outra. Guerra, quebra do sistema financeiro, problema de fome, problema de transporte. E Nossa Senhora disse em Medjugorje várias vezes: eu vim trazer a paz, eu não vim trazer pânico. Vocês estão debaixo do meu manto materno, vocês estão dentro do meu coração, mas meus filhinhos, convertam-se. Convertam-se enquanto ainda há tempo. Tempo de ir e vir, tempo normal, onde não está declarado aí guerra de país contra país ainda, mas estamos às portas. E todas essas situações revolucionárias de fora para o interior das nações. Então, o que está em jogo é a fé católica. Se nós formos fiéis, Deus salvará o mundo. Se formos infiéis, padeceremos castigos. O dilúvio de atrocidades que cairá sobre nós. Vamos rezar pelo Brasil nessa novena de Nossa Senhora Aparecida, porque ainda não tem nada perdido. O Brasil é mais. Nossa Senhora é rainha e padroeira desse país. Vamos rezar, dobrar o nosso joelho, viver a fé católica. Ela disse em Akita: os que põem a sua confiança em mim serão salvos. Reze muito o terço, só eu poderei salvá-los das calamidades que se aproximam. Aqueles que têm ouvido, ouçam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se a pandemia trouxe tanto transtorno e dificuldades para todos, imagina o que não será a realização do primeiro segredo de Medjugorje. O mundo será impactado. E por que acontecerão os segredos, Padre? Porque as pessoas não se convertem, não emendam suas vidas, não rezam. Nossa Senhora é mãe, está cuidando de nós. Sejamos filhos dóceis às palavras do seu coração imaculado, ao seu amor. Que a exemplo dos mártires brasileiros, possamos perseverar na fé católica até o derramamento do nosso sangue, se assim for vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.